noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUL. Os Diálogos AMSUL são organizados pelo Instituto AMSUL, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e tem sempre a parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia, né, que é um portal de Porto Alegre. Hoje nós vamos avançar sobre, óbvio, de maneira ainda um pouco especulativa, mas sobre a eleição nos Estados Unidos, a eleição do Trump, né, esse segundo mandato do Trump, tentando explorar um pouco, a partir já da sua posse, da definição do seu ministério e do anúncio de uma série de medidas, né, já depois de empossado, e também em função das falas, dos pronunciamentos que vinham se dando antes da posse dele, a campanha, né, tentar entender um pouco os rebatimentos, o que são os grandes sinais, quais são as grandes sinalizações, né, que são dadas para esse próximo governo Trump, né? Ele tem feito falas extremamente agressivas, ele tem apontado uma postura bastante forte em termos imperiais, digamos assim, e tem gerado muito espaço de atrito já com países, com setores. Nós tivemos agora já episódios das deportações de imigrantes ilegais, já tivemos a questão dos brasileiros deportados, né, que chegaram com correntes, com algemas, né? Em Manaus, nós tivemos o caso, né, da tentativa de envio de imigrantes ilegais também para a Colômbia, com um conflito importante com o Petro, né, as manifestações já da Cláudia Sheinbaum, do México, enfim. Nós temos uma série de sinais que mostram que nos trazem preocupações importantes sobre os desdobramentos que vêm do processo do processo de desenvolvimento do governo Trump. Nós, para avançarmos sobre esse tema, sobre digamos, esses sinais, né, essas primeiras percepções sobre o futuro governo Trump, nós teremos a participação de três grandes conhecedores de vários dos aspectos que envolvem a postura americana, ou a possível postura americana futura. Nós teremos conosco o professor Sebastião Carlos Velasco e Cruz. O Sebastião é professor titular do Departamento de Ciência Política da Unicamp e do Programa Santiago Dantas, de pós-graduação em Relações Internacionais. O Sebastião foi também presidente do SEDEC. Atualmente, ele coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Teremos também conosco o Ladislau Dalbo. O Ladislau, economista, já esteve também, da mesma maneira que o Sebastião e o Del Rui. O Ladislau já esteve conosco em várias oportunidades. O Ladislau é economista, é professor titular na pós-graduação da PUC São Paulo. Ele foi assessor do Departamento de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento da ONU, é consultor, também foi consultor da Secretaria-Geral da ONU, é autor de um monte de livros, ele sempre os disponibiliza através do seu portal de maneira gratuita, o portal dalbor.org. E teremos também conosco José Luiz Del Roio. José Luiz Del Roio é um jornalista, é um militante político antigo, né, desde os tempos aqui das velhas disputas com a ditadura. Ele tem dupla cidadania, foi senador pela região da Lombardia, na Itália, e ele é, com certeza, entre nós, um arguto observador do quadro geopolítico mundial, particularmente da União Europeia. Então, nós, com essas apresentações, já solicitando a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube, se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto AMSUL, que deem o seu like para amplificar a penetração do nosso canal. Também
cliquem no sininho se tiverem interesse em serem avisados ou avisadas de próximas atividades. Já dando início, então, aos nossos trabalhos, eu passo a palavra para o professor Sebastião Velasco. Sebastião, com você, por favor. Bom, boa noite. Enfim, agradeço o convite para, enfim, fazer essa reflexão aqui, em tão boa companhia, não é? Velhos companheiros, enfim, que eu não via já há algum tempo. Sobre um assunto, um tema explosivo de uma importância crucial, não é? Para o mundo, para a América Latina, para o Brasil, para cada um de nós, não é? Eu vou começar mencionando uma circunstância pessoal. Mas quando o Granado me convidou para para esse debate, eu estava fechando um artigo exatamente sobre o Trump e a política exterior dos Estados Unidos, mas não especulativo, não projetivo, não indagando sobre o que poderia estar por vir, mas fazendo uma reflexão a respeito do fenômeno Trump e o primeiro governo dele no contexto geral da política exterior dos Estados Unidos, não é? Esse texto, enfim, foi terminado praticamente em coincidência com a posse do Trump na segunda-feira passada, uma semana atrás, e ele foi publicado no OPEU, Observatório Político dos Estados Unidos, foi publicado também na rede, não é, que mencionada pelo Granado. Enfim, acabei de receber a informação de que o artigo saiu lá com esse título: O Retorno de Trump e a Política Exterior dos Estados Unidos. Enquanto eu preparava esse artigo, eu fiz um esforço de abstração, não é? Não tomar conhecimento do que o Trump estava afirmando, e logo depois, no dia 20, o que ele fez. Terminei o artigo quase que em coincidência com a posse dele, como eu mencionei, e fiz questão de não tomar conhecimento dos seus primeiros atos, porque, enfim, naturalmente desviaria a minha atenção do espelho retrospectivo que eu tinha à minha frente para o holofote dos faróis que me permitiriam, não é, na melhor das hipóteses, ver algo à frente, não é? Então, eu fiz o que eu vou, enfim, apresentar aqui é resultado de uma observação rápida, não é, de um período extremamente denso, como o Granado mencionou, que foi mais do que outros inícios de governo, aberturas de governo, preenchido por um verdadeiro vendaval de fatos, atos, ordens executivas, provocações, ameaças, discursos e assim por diante. Não é? A apresentação aqui do programa, o convite para esse debate, menciona que nós já temos algum material para refletir sobre as orientações desse governo. Mas eu iria um pouco além, diria que temos material demais, em excesso, um verdadeiro vendaval, como eu mencionei, e este excesso não facilita a tarefa, pelo contrário, não é? A impressão que eu tenho é de que o próprio Trump e os seus assessores se inspiraram na doutrina, não é? Na estratégia do shock and awe, não é? Choque e pavor, não é? Um ataque fulminante, não é? Com todos os meios de destruição
disponíveis e concentrados num lapso de tempo muito pequeno para desnortear o inimigo, que tem esse efeito de desnorteamento, de impacto sobre a sua disposição psicológica e a sua capacidade de entender o que acontece. Não é? Foram, enfim, 7 dias, hoje, segunda-feira, mas até o sexto dia, quando eu estava já pensando e estava com o roteiro da minha exposição mais ou menos desenhado, surpreendidos fomos todos nós pela crise extemporânea, estranha, dos Estados Unidos com a Colômbia, que é o seu principal aliado na América do Sul, historicamente. Assim, tudo bem, o governo Petro foge à regra dos governos colombianos, mas a Colômbia tem relações orgânicas com os Estados Unidos e isso vem de muitas e muitas décadas. E, no entanto, por um ato administrativo, a resposta do Trump enfim, é excessiva, mais do que excessiva, é surpreendente, ameaça, caça os vistos do presidente e de funcionários da Colômbia e recebe a resposta que nós conhecemos e, bom, os desdobramentos que já vimos. Então, de fato, o que nós temos é digamos assim, uma sobreposição incrível, surpreendente de fatos, atos, e que nos obriga a, enfim, fazer um exercício de tomada de distância, não é? Dessa espuma, para tentar entender, não é? O que se passa, digamos assim, nas regiões mais profundas, nos pontos mais profundos das águas. Mas quais são os movimentos mais profundos das águas? Essa a minha tentativa aqui, não é de fazer isso no breve espaço de tempo que eu tenho para minha exposição. E a título de, digamos assim, de atalho ou mote para o raciocínio que eu vou expressar aqui é, neste momento, eu vou tomar o título de um livro, não de um livro publicado já há uns 20 anos atrás, na realidade, enfim, 19 anos atrás, por e escrito por um neoconservador muito conhecido chamado Robert Kagan. Né? O Robert Kagan, que explodiu no mundo em 2003 com um ensaio com outro título inspirado que chamava Do Paraíso ao Poder, não é? Europa, os Estados Unidos e a Europa na nova ordem mundial, fazendo uma crítica, naturalmente, à posição da velha Europa em relação à, à guerra do Iraque, não é? Ele, na época, tinha 35 anos, ele escreve 3 anos depois, publica 3 anos depois, um livro enorme, de umas 800, 700 páginas, que tem o seguinte título: Danger Nation, não é? Nação Perigosa, não é? O lugar dos Estados Unidos, não é? No mundo, ou na ordem mundial, acho que é no mundo. Eu vou tomar esse título e essa ideia da nação perigosa como um mote, como eu disse, da minha reflexão, é, assinalando que o Kagan, não é? Robert Kagan, dá esse título sem nenhuma conotação, digamos assim, negativa, enfim, crítica, de denúncia. Não, ele simplesmente mostra como, desde a pré-história, ainda no período colonial, até o tempo presente, o presente da publicação do livro, a história americana
A história das relações exteriores americanas é tecida por fios, não é, banhados ou coloridos de sangue. A violência é um dado, digamos assim, primordial na história dos Estados Unidos, na história das relações dos Estados Unidos, as relações exteriores dos Estados Unidos, e o Kagan não lamenta esse fato, porque parece estar imbuído, isso não é ele que diz, é a minha leitura, da ideia, não é, de que para fazer o bem é preciso, ou só faz o bem, aquele que é capaz de fazer o mal. Não é? Essa contradição, não é? Que é refletida por filósofos, Hegel, etc., é um pouco a inspiração da postura do Robert Kagan, um neoconservador assumido, diante desse, digamos assim, dessa trajetória histórica singular que é a dos Estados Unidos. Então, eu tomo esse livro, esse título, como mote para fazer a seguinte pergunta: essa nação, que é perigosa, que sempre foi perigosa, assim, que conviveu com a violência do genocídio das populações originárias, da guerra com o México, que lhe valeu um pedaço enorme dos mais ricos do seu atual território, dos Estados Unidos, que viu a guerra civil e jogou o único país a fazer uso da arma atômica, não é? Enfim, tudo que nós sabemos dos Estados Unidos, essa nação que é perigosa, ela fica mais perigosa com o Trump, segundo o governo Trump, ou não? Essa é a pergunta, digamos assim, que me ocorreu. E essa pergunta faz todo sentido, no meu, no meu entender, porque o que nós tínhamos há 3 meses atrás, vou colocar assim, antes de novembro, antes da eleição do Trump, era um cenário mundial extremamente tenso e perigoso. Não é? Perigoso por crises, não é, em diferentes regiões do mundo que tinham, não na linha de frente, mas por trás, como protagonista, os Estados Unidos. Não é? Eu estou me referindo, naturalmente, à guerra da Ucrânia, que foi objeto de uma conversa aqui no programa Nansura, há quase 3 anos atrás, não é? E o que aparecia, não é? O que emergiu da discussão é isso. Não se trata de uma guerra da Rússia com a Ucrânia. A guerra não vai terminar rapidamente porque por trás da Ucrânia estão os Estados Unidos e os seus aliados, o Ocidente coletivo, mas os Estados Unidos. Trata-se de uma guerra por procuração. E, mais recentemente, o genocídio em Gaza e, enfim, a guerra que se generaliza já para o Líbano, Síria, com respingos, respingos é um eufemismo, no Irã, e a iminência, não é, de uma guerra, de uma conflagração generalizada no Oriente Médio. Então, era essa a situação, né? E os Estados Unidos, e mais particularmente nesses casos, digamos assim, recentes, o governo Biden tinha tudo a ver com esses conflitos e com essa situação que escalava para uma, enfim, um conflito direto entre as grandes potências. Não é? Eu não mencionei a China, mas devo fazer agora, porque, embora a China não estivesse, digamos assim, nessa
entre essas zonas conflagradas a política dos Estados Unidos, começado lá com o Obama, aprofundado com o Trump, mas muito mais ampliado no governo Biden, não é? Com a política de contenção, de boicote à China em áreas de, eh, enfim, de desenvolvimento tecnológico mais avançado, particularmente na informática, chips, a guerra dos chips, não é? E a preparação explicitamente formulada desta maneira, a preparação para um conflito militar direto entre os Estados Unidos e a China num período muito curto de tempo, a curto prazo. Então, essa é a situação. Então, um termo da comparação está descrito. Quanto ao segundo termo, não é? Aí o governo Trump, tal como ele se apresenta nos primeiros dias nos primeiros dias de administração, de gestão, o que temos a dizer? Formulada assim a pergunta, não é? Enfim, o leitor informado, não é? Que acompanhe a política internacional, enfim, com atenção, enfim, com atenção, não é? Através de jornais e de televisão, comentário nos nossos canais e de outros países, eu diria o seguinte: olha, em princípio, não, enfim, piorou, não é? A situação piorou, a escala, a probabilidade de conflito internacional é maior. Os Estados Unidos, com Trump, para voltar ao monte, são um país muito mais perigoso do que eram há 3 meses atrás, com a administração democrata. Enfim, eu gostaria de sugerir a hipótese de que talvez as coisas não sejam exatamente assim. Talvez as coisas não sejam exatamente assim. A primeira observação que eu faria é que, curiosamente, esse presidente que dá elementos para, e parece até produzir propositadamente elementos para a ideia de que, enfim, é muito mais perigoso do que antes, porque ameaça mais, porque contraria todas as normas, porque projeta a imagem dos Estados Unidos como um império completamente, digamos assim, completamente descomprometido com qualquer norma de comportamento, de relacionamento internacional, organizações, um império introvertido, autorreferido e movido apenas pela sua vontade, que ele impõe aos demais com um porrete. Eu vi outro dia alguém comentar. Esse não é ele fala do McKinley, não é como um grande exemplo e tal. McKinley, Roosevelt formam um conjunto, não é? De um período histórico. Mas o Roosevelt falava de um porrete, uma cenoura e um porrete. Falar macio e ter um porrete para. Não, o Trump parece falar apenas com um porrete, não tem incentivo positivo, só tem incentivo negativo, só tem ameaça. Então, ele, de fato, justifica a, digamos assim, a avaliação de que nós estamos, digamos assim, numa situação ainda mais crítica, ainda mais delicada do que há 3 ou 4 meses atrás. Só que, e aí entram os senões. Durante 4 anos, Trump esteve na presidência dos Estados Unidos, e nesse período
ele não deu provas, não é, ou demonstrações de ânimo bélicos maiores. Pelo contrário, se o Bush invadiu o Iraque, passando por cima da ONU, se os Estados Unidos bombardeou, destruiu a Líbia, não é, a pretexto de criar uma zona de exclusão aérea, o Trump, enfim, durante o governo Trump, os Estados Unidos não se envolveram em conflitos militares mais amplos, não é? Essa é uma primeira observação. A segunda observação é de que durante a campanha eleitoral e depois, inclusive nesse discurso de posse tão provocativo, tão provocador, o Trump se apresentou também como o grande pacificador, né? Aquele que iria levar a resolver os conflitos que estavam atormentando a consciência, digamos assim, ética da humanidade, no caso de Gaza, e preocupando a todos com a possibilidade de uma escalada nuclear, no caso da Ucrânia, que ele iria resolver rapidamente esses dois conflitos e iria entregar um mundo, enfim, pacificado, não é? Pacificado não pelos bons sentimentos dele, mas pela força e a determinação, não é, dos Estados Unidos de estabelecerem termos, não é, para a paz e a resolução desses conflitos. Então, é uma, digamos assim, digamos assim, o compromisso, ou essa pretensão, vamos dizer assim, essa pretensão nos leva a pensar como conjugar uma coisa e outra, não é? Essa indagação, digamos assim, ganha digamos assim, um conteúdo mais definido quando nós olhamos o que é o governo Trump, não é? A composição do governo Trump, não é? É um governo que reúne num amálgama meio estranho, que parece ser colado por uma característica muito específica e muito peculiar deste político, não é? Que é o personalismo, a exigência de lealdade pessoal. Então, ele se reúne, ele, ao contrário do que aconteceu no primeiro governo, montou desta feita uma equipe que é devedora e tributária de respeito a ele, não é? como, como presidente, mas que é muito diversa do ponto de vista da sua inserção na estrutura de poder nos Estados Unidos e da orientação ideológica deles. Não é? Uma equipe que contém representantes ilustres do que eu chamaria aqui de partido da guerra, não é? Que, enfim, no passado mais ou menos recente e no presente vem o exercício da violência organizada, ou seja, o poder militar do Estado americano como solução para os problemas, neoconservadores como Marco Rubio, não é? Esses compõem, estão em lugares estratégicos, posições estratégicas no governo do Trump. O Marco Rubio, que eu acabei de mencionar, Michael Waltz, conselheiro de Segurança Nacional, a Eliza Stefanik, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, o embaixador
dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, que é enfim, um evangélico e tal, sionista, cristão sionista, e que, enfim, teria, digamos assim, orgasmos com uma situação de guerra aberta com o Irã, e uma outra, a procuradora-geral Pam Bondi, que é uma sionista de direita e também. Então, se você olhar por esse lado, bom, estamos. Como é que isso se conjuga com a pretensão do Trump, que eu acabei de mencionar, é um problema. Agora, não é tão problema assim quando se leva em conta que no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, você tem gente de perfil muito diferente. Tem um que foi confirmado pelo Senado há um dia atrás, que é um comentador de televisão, que tem alguma experiência militar no Iraque e tal, mas não é exatamente um estrategista, uma cabeça. Ele tem um conselheiro, enfim, ele conversa com um analista político, de política internacional, um estrategista, que foi companheiro de armas dele no Iraque, Steve Caldwell. Não é? E o Steve Caldwell faz uma política completamente diferente desta outra, não belicista, e, enfim, incluiu no departamento, em posições chaves do Departamento de Defesa, figuras que têm uma disposição, e mais do que uma disposição, uma reflexão e uma postura completamente diferente em relação a, aos interesses dos Estados Unidos e à organização do poder mundial. São vários, não é? Eu podia, enfim, mencionaria também, esse não está no Departamento de Defesa, mas é o sogro do filho do Trump, que é um libanês que tem o nome do nosso candidato, ex-candidato à prefeitura de São Paulo, o Boulos, não é? Que é o assessor do Trump para Oriente Médio. Não é? Mas a figura fundamental é Albert Colby. Albert Colby, que é neto de um diretor da CIA e é um grande estrategista, foi o autor intelectual da Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos de 2000, dezembro de 2017, referida como Estratégia de 2018, digamos assim, cuja posição, não é? Cuja visão pode ser apresentada muito simplesmente da seguinte forma: olha, vamos esquecer o, digamos assim, o que não tem importância, o secundário. Não é? As coisas têm prioridades. E o que é importante para os Estados Unidos é a China, é a ameaça da China. Os Estados Unidos têm que impedir que a China é, integre a, a Ásia Oriental sob sua hegemonia, porque se isto acontecer, os dias dos Estados Unidos como grande potência, como potência hegemônica e tal, estão contados. E por isso, todos os investimentos, não é, o essencial dos investimentos dos Estados Unidos tem que estar voltados para esta região e para este desafio. Não é? Retirem-se os Estados Unidos da Europa, paz na Ucrânia, ou, se não for possível, paz na Ucrânia, que a Europa resolva o problema europeu. Retirada enfim, ou retração da presença americana no Oriente Médio. Então, enfim, e no caso da China, não a procura de um conflito direto, mas, enfim, alianças em torno da China para evitar que esse
O que vai acontecer? Se esta, digamos assim, se dependendo de como esses elementos se combinem, levando em conta algo que não está dentro do governo do Trump, mas tem uma importância muito grande na determinação do que vem a ser esse governo. Eu estou falando, por exemplo, do Congresso, né? As pessoas falam bom, o controle, o comando que o Trump tem do Congresso. Não tem comando nenhum. O Partido Republicano tem enfim, uma maioria de 3 votos no Senado. Agora mesmo, para a confirmação do Peter, o, o, o Hegseth, não é? O secretário de Defesa, 3 senadores republicanos votaram contra, deu um empate. O vice-presidente de J.D. Vance deu o voto de Minerva e garantiu a aprovação dele. Então, não é assim, ele não tem essa bola toda, e dentro do Congresso, os grupos têm as suas próprias políticas. Por exemplo, um que eu não mencionei, que é um elemento moderador no conflito com a China, que é o Elon Musk, que tem investimentos multibilionários na China, e é um elemento moderador, não é, do conflito, junto ao Trump, é, apesar de ter ameaçado um tarifaço, não é, contra a China, até agora não fez, mas o Senado está, neste momento, apreciando um projeto que eleva as tarifas aduaneiras da China até 100%. Até 100%. Não é 100% em relação às tarifas atuais, não. Estabelece tarifas de 100% no, enfim, enfim, no nível mais alto, para um conjunto de produtos. Isso o Trump não controla. Então, dependendo de como esses elementos venham a se combinar, os Estados Unidos com Trump poderá ser mais ou menos perigoso do que foi no passado próximo. É isso. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado. Eu acho que você relativiza de maneira bastante importante essa história das mudanças que podem ocorrer com o governo Trump em termos do papel que os próprios Estados Unidos jogam no mundo. Eu vou, então, passar para o Ladislau Dalbo. Ladislau, com você, por favor. Olha, é muito bom ouvir o Sebastião, né, digamos, relativizar. Mas eu lembro de uma conversa com meu pai com uns 80 anos, ele era engenheiro na Polônia, polonês, nos anos 30, com 30 e poucos anos, engenheiro, informado. E eu perguntei para ele como era a subida do Hitler, né? Ele disse: Olha, a gente não acreditava tantas coisas que ele dizia, que fazia contra isso, a gente achava que era, enfim, discurso político, coisa assim. A gente abriu o jornal e que mais que vão inventar, certo? E, na realidade, é uma coisa importante, como o fanatismo gera, ou tende a gerar, um tipo de dinâmica, parece uma armadilha, né? Se cerca de fanáticos e quanto mais se atola nesse fanatismo, nas contradições, mais difícil de sair, né? Veja esses absurdos, né? E eu estou muito preocupado com essa tendência. Eu fico muito feliz de ouvir o Sebastião, uma visão um pouco mais tranquila desse processo. Agora, eu queria colocar aqui, basicamente, alguns pontos de referência, tá? Eu vejo isso pela minha análise, digamos, pelo que chamaria de geoeconomia, e essa mudança dos equilíbrios planetários. Queria lembrar primeiro que a China ultrapassou os Estados Unidos em termos econômicos em 2017. Tá? A gente usa no Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, etc., a gente usa o dólar, não, segundo
a taxa de câmbio do dólar, mas sim sua capacidade efetiva de compra. O PIB, né, em Purchasing Power Parity, paridade de poder de compra, na China é de 37 trilhões de dólares, o dos Estados Unidos é 29 trilhões. E a China está crescendo bem mais rápido do que os Estados Unidos. Então, isso é muito interessante, porque isso gera um tipo de desafio muito forte, em particular quando se vê agora a, a força científico-tecnológica da China relativamente aos Estados Unidos e no plano mundial, né? Deixa eu lembrar que um segundo ponto, que os Estados Unidos são um país rico. Isso é importante, porque, na realidade, se você pega os 340 milhões de habitantes frente a esses 29 trilhões de dólares, o que se produz de bens e serviços na China, isso vai dar, ordem de grandeza, 28 mil dólares por mês por família de 4 pessoas. O que se produz de bens e serviços nos Estados Unidos dá 28 mil dólares por mês por família de 4 pessoas. Isso é espantoso, né? Só que os 10% mais ricos têm cerca de 2/3 dessa riqueza. E a metade mais pobre da população, apenas 3%. Certo? E essa metade mais pobre, que faz 30 anos que praticamente não avança e se sente atolada, essa é uma base de frustração e de fanatismo que responde ao ódio com muita facilidade. E não tenha dúvida que esse discurso, vou quebrar tudo, vou fazer, vou acontecer, isso aí tem eco. Então, esse pano de fundo dos Estados Unidos é importante entender. Faz parte desse pano de fundo o fato que a diferença entre o salário dos CEOs, né, dos presidentes das grandes corporações, em média, é 350 vezes mais elevado do que da média salarial das empresas. Certo? 350 vezes. Você pega um gigante como a cooperativa Mondragón, na Espanha, a relação entre o salário mais alto e mais baixo é 1:6. Nos Estados Unidos é 1:350. Esse é o nível. Tá? Isso faz parte dessa formação, dessa elite hiper rica nos Estados Unidos, que se apropria do poder de maneira radical. Então, de um lado, isso significa que é um país muito dividido. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente compara a China e os Estados Unidos, uma coisa é dizer que a China está com o PIB mais elevado e significativamente mais elevado do que tem os Estados Unidos. Mas, em termos políticos, os Estados Unidos estão profundamente divididos em guerra interna. Certo? Agora, na China, né, que eu ouço de vez em quando que falam em ditadura, né, a China tem um turismo que sai, chineses que vão para outros países, na faixa de 120, 125 milhões por ano. E todos voltam. E as pesquisas que temos de apoio ao governo são acima de 90%. Ou seja, a China é um país unificado em torno dos seus grandes objetivos. Né? Estamos em sistemas profundamente diferentes. Eu estou trazendo essa parte geopolítica porque me parece essencial para o que o Sebastião traz com força aqui, ao mesmo tempo, tentar pacificar e tentar assegurar essa supremacia planetária dos Estados Unidos e essa hesitação, essas inseguranças nessa parte. Né? Deixa eu mencionar um ponto que é essencial, que é a aprovação da alteração da Constituição dos Estados Unidos, a emenda constitucional Citizens United, em 2010. Essa emenda permitiu às corporações financiar as campanhas políticas. Isso se deu no Brasil, em 97, mas no fim de 2015, depois de 18 anos, o Supremo constatou que
o artigo 1 da nossa Constituição, todo o poder emana do povo, tinha sido violado, né? Se eliminou essa possibilidade, certo? Se reduziu drasticamente, mas no termo do Brasil, o mal já está feito. Agora, nos Estados, eles compraram em grande parte do sistema político, né? Durante esses 18 anos. Pouco falado isso no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, isso continua. Tá? Então, essa parte de uma coisa a gente olhar o Trump e outra coisa, na inauguração, todos esses bilionários em volta dele, e os 270 milhões de dólares que o Musk colocou na campanha, né? Ele comprou também o Twitter, né? Transformou em X, e ele atinge dezenas de milhões de americanos, mais de 100 milhões de americanos, naturalmente. Ou seja, você teve uma transformação do que a gente chama de democracia nos Estados Unidos. Porque, na realidade, os americanos dizem we have the best Congress money can buy. Temos o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar. Certo? Essa deformação estrutural eu acho fundamental. Então, é interessante ver o que está por trás, porque demagogos, veja Meloni, veja o Orbán, veja o Bolsonaro aqui, enfim, tanto, demagogos têm a dar com pau no mundo todo, certo? O Hitler não subiu ao poder porque era um bom demagogo, mas, sobretudo, porque ele teve apoio da Krupp, Siemens, Farben, dos grandes grupos industriais, em particular do aço, do carvão e de armas, do conjunto do sistema da Ruhr alemã. Então, entender o que está por trás dos interesses não é só o Musk com seu sorriso, porque vamos mandar gente para Marte ou coisa do gênero, mas sim em termos de interesses estruturados que estão dentro desse sistema. A equipe que o Sebastião mencionou é muito importante, tá? Em grande parte, e eu acho que eu concordo plenamente, é a turma dele, de certa maneira, certo? E esse é extremamente perigoso, porque tem gente como o Hexet, ele não tem nenhuma capacidade de gerar essa imensa máquina militar dos Estados Unidos. Mas é cupincha, né? Certo? Então, nesse sentido, nós temos uma situação politicamente nova. Deixa eu entrar um pouco no detalhe dessa máquina, tá? E eu recomendo sempre, o professor recomenda livros, não se irritem, mas isso aqui é um excelente documento. É um fichário de grandes grupos financeiros, militares, etc., internacionais e nacionais americanos, os titãs do capital, ou seja, quem manda no conjunto. Isso ajuda muito, porque vejam o seguinte, a BlackRock administra 11,7 trilhões de dólares. O orçamento federal dos Estados Unidos é 6 trilhões. Larry Fink, da BlackRock, administra muita coisa. No Brasil, ele está no Itaú, está enfim, nos grandes bancos, está nas principais empresas no Brasil. Mas nos Estados Unidos, esse é o tamanho. O Peter Phillips, ele juntou os 10 maiores de gestão financeira, asset management, tá? Gestão de ativos. Eles administram 50 trilhões de dólares. O PIB mundial, em 2022, é de 100 trilhões. 10 grupos, basicamente americanos, que administram a metade, o equivalente à metade do PIB. Né? BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, JP Morgan, enfim, temos essa lista. Esse grupo financeiro, que está muito presente diretamente, lembrem que todos eles tiveram seus impostos baixados de 35% para 21% na outra gestão do Trump. Certo? É uma gigantesca alteração do sistema de financiamento e fragilização das políticas sociais, de saúde, educação, etc. Faz parte dessa desigualdade crescente dos Estados Unidos. Portanto, o grupo financeiro. Esse grupo financeiro, por sua vez, ele é acionista, controla indiretamente todas as grandes empresas, a do Musk, o que a gente chama GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, Amazon,
o Microsoft, NVIDIA, certo? Esses grupos, todos eles, esses 10 grupos de asset management financeiros têm os seus dedos no controle dessas empresas. E seus co-diretores são frequentemente dessas várias empresas, os gestores, os 117 principais gestores americanos. Não são os bilionários, são os que decidem da gestão desse dinheiro, certo? Então, você tem o grupo de asset management, esse gigante, 50 trilhões. Você tem o controle do sistema de comunicação, basicamente norte-americano, o GAFAM mais NVIDIA, certo? E o Musk. E você tem o controle dos sistemas de commodities. Eu queria lembrar que 4 grupos, chamado ABCD, no mundo, têm o controle de 80%, por exemplo, do grão, de acesso à alimentação no planeta, certo? ABCD, ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus, certo? Também o sistema financeiro é acionista desse conjunto, né? E você tem outro gigantesco grupo, são 15 grandes corporações mundiais de produção de armamentos. É todo o sistema militar internacional e particularmente envolvido em diversos países, mas basicamente norte-americano, né? Você pega Lockheed, Northrop, pega Honeywell, pega Boeing, General Dynamics, enfim, e cerca de 15 grupos. O que eu estou trazendo aqui? De certa maneira, temos uma globalização de gigantes corporativos que têm como financiar todo o sistema político, que alimentam bilionários que estão todos presentes na inauguração do Trump, certo? E aqui estamos realmente em família, né? É um sistema global de interesses em que eu diria que os gestores, digamos, mais a patota do Trump em volta dele, que vai ter sim decisão, mas vão ter decisões dentro de um contexto. E o contexto é esses interesses estruturados, planetários, que são absolutamente gigantescos. Eu volto a repetir, os 10 grupos de asset management, BlackRock, etc., tá, administram a cifra para 2022 é de 50 trilhões de dólares, o PIB mundial foi de 100 trilhões de dólares. Nós estamos enfrentando, eu diria, um novo sistema de decisões, tem muito pouco a ver com democracia, certo? Veja o dinheiro que foi, a manipulação da comunicação, etc. E tem a ver dos interesses desses articulados econômicos e políticos, certo? Frente ao gigantesco desafio que para eles é a China, né? Esse é o tamanho do desafio, para mim, é o pano de fundo digamos, dessa mudança estrutural. E aí eu acho que os documentos recentes que têm saído sobre as novas articulações do BRICS é que vão permitir ter uma ideia muito além só da China, digamos, da nova polarização internacional que está se formando. Bom, eu quero agradecer, então, ao Ladislau. Eu acho que o Ladislau, né, aponta um outro bloco de questões para a gente colocar na nossa equação, e passo, então, imediatamente para o José Luiz Del Roio. Del Roio, com você, por favor. Então, obrigado. Olha, bem, assustador, assustador. Vou começar com 2 notícias de hoje, são interessantes. Uma eu vi hoje à tardezinha, eu falei, puxa vida, tem que encontrar o Ladislau para perguntar para ele. A notícia é o seguinte, a China apresentou um modelo de inteligência artificial. Imediatamente, os grandes big techs do Ocidente perderam $1 trilhão. Perderam $1 trilhão, porque se revelaram inferiores na corrida com a China. É uma coisa impressionante. $1 trilhão assim some.
Da onde vem 1 trilhão? Para onde vai 1 trilhão? Não é? É coisa complicada de entender. Depois, se você puder, você explica. Mas revela quem é o inimigo para eles, tá? Quem é o inimigo? Quem faz perder US$ 1 trilhão assim, na tarde. Uma outra questão, que então não tem nada a ver, mas eu vou tentar ligar. Quando o Dazal falava da Polônia, não podemos esquecer que hoje é aniversário da libertação de Auschwitz, o grande campo, um dos grandes campos, maior campo de extermínio nazista que está na Polônia. Sempre foi para a Europa um dia de meditação, dor, recordação. Esse ano, de novo, foi feito, mas foi feito a porcaria. Foi feito uma porcaria. As celebrações de hoje sobre Auschwitz, que eu tenho que recordar que foi libertada pelo Exército Vermelho, que eu tenho que recordar que a maioria dos mortos eram da Polônia e vinha também da União Soviética, em Auschwitz. Que eu tenho que recordar que a União Soviética perdeu oficialmente 27 milhões de pessoas. A Polônia perdeu 4 milhões e 100 mil, mais ou menos é o cálculo. Muito bem, as celebrações, o Parlamento Europeu, depois vou falar dessa porcaria, porque é importante, o Parlamento Europeu fez uma resolução brilhante, diz lá pelo fim das suas resoluções, a proibição em toda a Europa de símbolos nazistas, o que é justo, e comunistas, de símbolos nazistas e comunistas. Quer dizer, na proposta de resolução se propõe que a foice e o martelo da bandeira soviética não possa mais ser colocada nem desenhada nas paredes. Eu tenho que dizer que o Parlamento Europeu de Bruxelas não vale nada. Eles fazem resolução uma atrás da outra. Eles não têm o mínimo poder de resolver nada. Não tem. O parlamento, então todo mundo fala, ele só pode aprovar ou desaprovar aquilo que vem da comissão. Mas ele passa o tempo todo fazendo resolução que não tem nenhum valor deste tipo. Mas para ver que situação que nós estamos. Que situação que nós estamos. Aliás, sobre Auschwitz, eu já estou bravo há muitos anos, desde que o filme A Vida é Bela, italiana, feita por Benigni, colocava a libertação final do filme, a libertação de Auschwitz, com as bandeiras norte-americanas. É um falso histórico, horroroso, horroroso. Bem, digo tudo isso para dizer que situação está a Europa neste quadro. A Europa é um bando de coelhos. Se a União Europeia é um bando de 27 coelhos assustados. Alguns mais, outros menos. Mas são coelhos assustados. Não sabem o que fazer. Estados Unidos, o grande protetor, Estados Unidos, o que dá a linha, as ordens, confunde. O grande protetor diz, e ainda repete ontem, não se esqueçam que a Groenlândia vem para os Estados Unidos, sim. Ora, a Groenlândia pertence a um país da União Europeia. A União Europeia tem o dever de armar-se e defender armado a Groenlândia da ambição turpiniana. Vou dizer uma palavra simples, todo mundo morre da risada, é assim. A gente sabe que a Dinamarca tem coisa podre dentro da Dinamarca, não? Já dizia o Shakespeare, mas então está numa situação. Nós vamos tentar lutar, vamos pedir à Europa. Aí a von der Leyen, que é alemã, não, nós vamos lutar. Lutar com o quê? Como?
E como o senhor Trump ainda ele gosta de pisar em cima, ele diz: e vamos fazer o seguinte, vocês não vão lutar coisa nenhuma, mas vocês vão ter que gastar 5% a partir do ano que vem em armamento. 5% do PIB. Hoje, um país normal gasta 1,2, 1,3. Nenhum país europeu tem a mínima condição de chegar a gastar 5% do PIB em armas. Não, não tem essas condições. A situação econômica é muito feia. É muito feia. Mas, e tem ainda mais um golpe que veio hoje à tarde. Apareceu um documento que se diz que é um esboço do presidente Trump. E parece que é verdade. É um esboço para, para a Ucrânia. O esboço é muito simples. O que a Rússia conquistou, conquistou, basta. Então, pode ficar com a Rússia, não tem mais jeito. O resto fica com a Ucrânia, e a Ucrânia pode entrar na União Europeia daqui a 5 anos. Nunca na NATO, mas na União Europeia pode. E ele até propõe uma data de assinatura final sugestiva. O 9 de maio, final da Guerra Mundial, 80 anos. Ora, a Europa disse, e se você não gostar, vocês combatam contra a Rússia. Paciência. Eu saio fora. Então, imagina que desmoronou todo o arcabouço dos últimos anos criado pelo Partido Democrático, a luta pela democracia, luta pelos direitos. Ao mesmo tempo que Trump faz essa brincadeira, eu acredito que ele faz essa brincadeira com a Europa, porque realmente a Europa hoje representa pouco mais do que 5% da população mundial. E é decadente como população. E é decadente como tecnologia. E é decadente como elan. O mundo está na Indonésia, o mundo está no Irã, o mundo está nos países da África que se libertaram agora do colonialismo francês nesse ano. Vai ser uma bagunça? Vai ser complicado? Vai ser complicado. Mas a África vai começar a contar daqui a pouco. O que é os 5% de europeu assustado perto de tudo isto? Eu sou de acordo com que então, esse choque se dará em África, em Ásia, mais ou menos em América Latina, mas o centro é a China. O centro é a China. Porque senão a China, em 10 anos de paz, vamos assim dizer, onde que ela vai parar? Ela vai parar muito alto, né? Vamos dizer, Estados Unidos não terá mais forma dentro das análises dele, mas só me chegar atrás. Não vai poder nem mais fazer guerra mundial, porque seguramente o sistema de defesa chinês também não vai ser brincadeira. Ah, eu queria só ainda assinar um pouco sobre a Europa, quando eu digo que está mal, não é uma invenção minha. Politicamente, vocês veem que loucura. Um presidente da França que não comanda, não tem forma de comandar, vai acabar tendo que se demitir. Vai se arrastar a França, essa porcaria que está, vai ter que se demitir, porque o sistema, ele tem 10, 15% do parlamento, o resto é tudo contra. A Alemanha vai para uma eleição dramática. Vai para uma eleição dramática. Porque a Alemanha, minha gente, a quem faz tempo que não vai lá, ou quem já foi e faz tempo que não vai, eu vou dizer uma coisa terrível. Os trens estão chegando atrasados na Alemanha. Estão chegando. Isso é um dado que não é compreensível para o alemão. Chega atrasado os trens. Não existe inovação. A energia está caríssima. Você tem que morrer de frio naquele país. Porque tem que vir o gás liquado, líquido lá dos Estados Unidos. Tem que vir petróleo dos Estados Unidos. Custa caríssimo. 4, 5, 6 vezes do petróleo russo. As infraestruturas estão muito envelhecidas. Todos os cursos universitários
numa decadência incrível em relação a outros países. Então, isso tudo vai se refletir. Eu não me surpreendo se o partido Alternativa da Alemanha chegue em primeiro lugar, porque essa é a tendência. Hoje já está em segundo, mas a tendência é continuar subindo. E vamos ter também uma presença da Sarah Wagenknecht, comunista radical esquerda. Eu achei muito complicado a situação, muito complicado. A democracia cristã diz: não, nós fazemos acordo aí com a alternativa para a Alemanha, com o partido de extrema-direita. Afinal, o partido de extrema-direita pede uma coisa sensata: pede que acabe a guerra da Ucrânia e a gente compre gás e energia da Rússia. Esse é o centro da campanha deles. É difícil você dizer que eles estão errados, embora seja um partido de extrema-direita e com um pezinho na. Bom, melhor nem pensar. Mas por aí eu poderia fazer uma visão de 5, 6, 7 países da União Europeia, dos 27. O governo da União Europeia não funciona. Não vou explicar porque não funciona, mas não funciona. Nós temos 27 ministros de 27 países diferentes, que falam línguas diferentes, que tem cada um centenas de assessores. Alguns têm 1.000 assessores. Então, você tem um aparato de 25.000 burocratas em Bruxelas, e um pão em Estrasburgo de vez em quando. Um aparato desse não funciona. Não funciona. Todo mundo fazendo peso e contrapeso. Então, eu gostaria que no Brasil a gente tivesse as ideias claras. Aí tem que dizer, o governo, ideias claras. Não adianta grandes acordos com a União Europeia. Grande perda. Podem fazer turismo, faz acordinho. Tal. Não existe acordo estratégico mais com a União Europeia. Hoje, os acordos estratégicos são do outro lado. São do outro lado. O presidente Putin chamou hoje o presidente Lula. Lula diz que irá à Rússia. Interessante. Viu que discutir. Ditador, não ditador, acho que de parte dessas bobagens. Vamos ver o que é o presidente Putin. Mas, sobretudo, tem que usar todas as forças que nós temos para fortalecer e contar essa coisa que chama BRICS. Porque é aí que nós temos a nossa possibilidade. Nós não somos nem um grande país, não. Somos grande territorialmente, somos nem um grande país. Mas é aí que nós temos a nossa possibilidade. E não podemos também menosprezar a força que tem essa China. Porque não se vê ainda, todo o país, ele cresce, depois entra num período de complicação, racha, briga, decadência. Mas a China ainda não chegou a esse local, a essa situação. Ainda continua subindo, subindo e subindo, e não se vê próximo quando ela vai parar. Então, o nosso quadro é simples, é fácil. Aí vamos se chocar com os Estados Unidos, sim. Vamos se chocar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos sabe disto. Eu não creio que Trump seja um homem que quer a guerra de qualquer jeito, como é o Partido Democrático. Guerra de qualquer jeito, eu mato onde puder. Como dizia Clinton, cheguei aqui na Líbia, olhei, vi, matei. Matei o Gaddafi, acabou. Eu posso. Não, ele não é isso. Mas ele também tem esse problema. Ou enfrenta, ou a decadência dos Estados Unidos se acentua, sobretudo diante da China. É isso, meus pobres pensamentos. Agradeço muito a todos vocês que têm paciência de ouvir. E depois fico muito contente, sobretudo com o encontro. Esse negócio de velho é terrível, mas é que tem aqui como velhos companheiros quando eu encontro velho, e vejo eles bem ainda, com a cara feliz da vida. Então, eu digo, poxa vida, que legal. Um abraço, vai. Muito obrigado, Leon, muito obrigado. Eu acho que esse panorama que você traça sobre a Europa é realmente um panorama de processo de decadência, de player menor. Eu acho que é muito importante.
Quero agradecer muitíssimo ao Sebastião, ao Ladislau e ao Del Ruio, e quero já, então, abrir imediatamente para rápidas colocações, rápidos pronunciamentos, perguntas das pessoas que estão aqui conosco. Tá aberto. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu peço que se inscrevam clicando embaixo em React, Raise Hand. Eu queria pedir já, como primeira intervenção, que na volta, né, se fosse possível, vocês explorassem um pouco esse tema dos grandes conflitos, do grande conflito mundial, né, do jogo da perda de peso, perda de importância relativa, né, gradativa, que os Estados Unidos vêm tendo no jogo das predominâncias mundiais, principalmente na geoeconomia, né, apesar de sua força bélica brutal, né. E aí entra o tema dos BRICS, que o Del Ruio abordou muito rapidamente. Bom, está escrito, então, já em primeiro lugar, o Samuel Spellman. Samuel, com você, por favor. Olha, eu queria dar boa noite a todos, né? Dizer que é um prazer estar aqui em 2025 conversando com vocês. Pessoal, quem não me conhece ainda, eu sou o Samuel Spellman, da PUC Minas, da especialização em mudança global do clima e da especialização também de China contemporânea da instituição. Minha pergunta, na verdade, é mais ligada ao contexto atual, do que a gente tem visto, dessa tentativa do governo americano de talvez criar alguma estrutura que paralela ao funcionamento dessa guerra perpétua que eles têm mantido, seja promotor de alguma forma de, não sei se desenvolvimento seja a palavra certa, mas certamente alguma dinâmica de mobilização de capital. A gente teve um anúncio também na última semana de cerca de 500 bilhões que seriam investidos em desenvolvimento tecnológico, né? O que é divertido quando a gente lida com um dia como hoje, que torpedear 1 trilhão de dólares da noite para o dia. O valor de mercado da Nvidia, por exemplo, caiu mais do que seria uma Coca-Cola inteira. Quase 600 bilhões, só hoje. Que é, de fato, uma das empresas escolhidas para liderar o setor de inteligência artificial, né? Então, a minha pergunta, na verdade, obviamente, uma conjectura, mas ela vai na direção do seguinte: a gente está lidando agora com talvez o primeiro ano em que a China pode rapidamente reagir qualquer que seja a tentativa de, não sei, de reação ou de dinâmica de mobilização que não seja armada da parte dos Estados Unidos, quase que instantaneamente, do ponto de, não sei se sabotar, mas dificultar de forma quase letal o que seria um retorno dos Estados Unidos, a gente tem, evidentemente, um cenário que tá mais crítico, né? Um cenário que chega num ponto ali em que pese eu concorde com o professor Velasco Cruz, no sentido de que talvez a gente esteja um pouco mais longe da guerra do que alguns meses atrás. Mas em que medida, então, sobra para haver talvez alguma recuperação, ou se não, uma competição que seja mais anos 60 e menos tudo pegando fogo, né? É mais nesse sentido. Eu sei que é conjectura, sei que é beirando a futurologia a gente pensar, uma vez que a gente está sendo surpreendido por um noticiário quase diário aí, é, tudo em chamas, etc. Mas eu acho que é um bom ponto para a gente começar a debater de fato o futuro próximo, né? Então é isso, boa noite a todos e é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado, Samuel. Vicente Trevas. Muito grato, aliás, gratíssimo aos nossos três mosqueteiros, porque realmente o pessoal do Cardeal aí tá, enfim, eles estão muito nervosos aí. Não, eu queria ver se eu entendi, entende, as três colocações, ou seja, a centralidade das três colocações, né? A do Sebastião, a da Zlau e a do Del Ruio. Sebastião, para mim, você nos chama a atenção para as nuances e as complexidades, né? Ou seja, que a gente vai ter de
ter uma análise que tenha mais detalhes, né? Que expresse as complexidades dos atores e dos interesses, né? Para mim foi um chamamento aí importante, né? E, portanto, a pergunta que eu teria para você se nessa dramaturgia desses atores, com suas nuances e suas complexidades, qual vai ser a tendência dominante, né? A tendência dominante no sentido de viabilizar o programa Trump, né? Supondo assim, né? Laslau, como sempre, você também é uma luz para os trevas e os que estão nas trevas, né? É, Viu, para mim, veja, você chama a atenção que estamos diante de um novo bloco do poder, né? E que a gente vai ter de entender a complexidade, a dinâmica e o modus operandi desse novo bloco do poder, né? Então, se é isso mesmo que eu retiro, né? E utilizando, né, a conversa com seu sábio pai, você chama a atenção que nós podemos estar numa conjuntura onde ela seja capturada pela tragédia grega. Ou seja, os atores, quando chegarem no momento de conscientizar que estão indo para um abismo, já não tem mais como parar esse processo. Então, veja se eu entendi a sua colocação, né? O mestre Del Rey, também sábio, pensador e analista, né? Primeiro nos pede, e ele vai ajudar bastante, as ideias claras, né? Isso aí vai ser, eu acho, um desafio, e aqui o nosso diálogo vai tentar ajudar isso, mas é muito importante porque é, é, os jogos de cena, entende? Não poderão, assim, nos embaralhar, quer dizer, não poderão, não devem embaralhar o nosso olhar, né? Então, tentar enxergar, ter ideias claras no nevoeiro, né? Ter visão clara do nevoeiro, você entende? Com o farol muito pífio, né? E chuva muito intensa aí, né? Mas ele coloca um enunciado forte: os coelhos assustados, né? É, E aí eu pergunto para você, como eu não entendo muito dos coelhos assim, quando os coelhos ficam assustados, o que é que eles fazem? Entende? Aí eu pediria que você pudesse assim dar algumas ideias, né, desse comportamento. E claro que eu acho que você chama atenção para que o famoso eixo estruturante da União da unificação europeia tá quebrado. França e Alemanha, né? Então, se eu entendi corretamente as suas questões aí, né? Então, olha, muito obrigado a vocês três. Eu quero me esclarecer se a minha percepção realmente ela está correta, ela está focada. Muito obrigado. Newton Basílio, com você, por favor. Eu gostaria de perguntar para os companheiros como é que a gente pode ter uma postura política, o approach que a gente deve ter, a diplomacia, como deve agir, para um governo que não nos considera como adversário, não nos considera como competidores. Eles nos consideram como inimigos, não é? O Brasil é inimigo dos Estados Unidos, a Colômbia é inimiga dos Estados Unidos, o México é inimigo dos Estados Unidos. Como é que a gente, como é que a gente pode trabalhar, né, construir uma política comum, talvez da CELAC, né, frente a um governo, uma potência que nos considera como inimigos, né? É isso que eu queria perguntar. Tadeu, com você, por favor. Certamente, logo de início, claro, né? Agradecer extremamente as três falas dos três expositores, cada uma delas realmente uma fala. E cada uma das falas, a meu ver, partindo de, vamos assim, falando aqueles termos antigos, de concepções de mundo distintas, né? Eu creio que a fala né, do primeiro palestrante, né, foi uma fala de ordem geral, né, e muito, muito ponderada e muito fundada em leitura atenta
das fontes de informação que nós, mais ou menos, todos compartilhamos, né? Eu creio que, de certa maneira, o Sebastião montou um quadro muito sofisticado de análise, bem assim, empiricamente muito bem constituído, o empírico no sentido do material jornalístico, de mídia, de TV, livros, etc. Mas, na minha visão, é, no final, quer dizer, o Sebastião colocou um quadro para mostrar que aquele quadro inicial era bem diferente do que poderia ser algo mais verdadeiro. Então, é como se a gente nós estamos na verdade, mas há verdades maiores e verdades menores. Eu acho que a tentativa do Sebastião foi dizer, ó, não é o fim do mundo. Até parece o fim do mundo, mas não é o fim do mundo porque ele explicou, não vou repetir, há nuances internas ao grupo dirigente americano hoje que permitem pensar que os neoconservadores não necessariamente ganharão a parada. E aí eu acho que eu não tenho crítica nenhuma a fazer no sentido de dizer que, ó, temos que esperar, né? A parada está colocada. Você tem neoconservadores, né, uma linhagem clássica, digamos, de violência do Estado, né, internacionalmente, e você tem uma turma estranha, né, mas que pode ser diferente desses neoconservadores, né? De toda maneira, isso sim, eu queria que o Sebastião pudesse dizer alguma coisinha sobre esse ponto, que foi já quase no final, ou neoconservadores ou não neoconservadores, toda essa turma, o arco todo, até onde eu entendi, e do que eu um pouco leio, é um arco. Eles estão fazendo aquilo, eles querem fazer agora, e com grande empenho e força, e com grande reforçar as alianças todas na periferia chinesa, eles querem fazer o famoso pivô da Europa para a China. Então, se esse pivô é feito, esse pivô vai levar a tensões muito mais fortes em todo o extremo Oriente. Então, você vai ter tensões maiores na Península Coreana, tensões maiores em relação a Taiwan, tensões maiores em relação ao Mar do Sul da China, tensões maiores com a, com as Filipinas, tensões maiores com a Austrália, e tudo isso ainda agregado a uma construção, não é nem a construção, porque essas alianças estão feitas, é o reforço dessas alianças. Então, isso, em princípio, na lógica, leva a uma maior probabilidade de se descarrilhar um conflito, que o conflito não fique apenas em termos econômicos, tecnológicos, científicos, que ele pode se aproximar perigosamente de um conflito armado. Então, isso aí os estrategistas os militares americanos, tem militar americano que já disse que no ano X, eu com a minha uma memória, não sei se é 2026, 2027, 2028, mas um dos generais americanos responsáveis pelo controle daquela área da periferia chinesa colocou isso claramente, né? Então, isso aí é um ponto, né? Em relação ao que o Ladislau disse, o Ladislau sempre nos traz, eu acho que isso que eu fico sempre muito fascinado, né? Porque eu sou muito ruim, né, em termos de empíricos. O Ladislau nos trouxe dados muito interessantes. E os dados do Ladislau, quando a gente soma tudo, articula tudo, é muito fácil. Vamos dizer, o desenho sai quase que por si mesmo. Eu não estou tirando o mérito do Ladislau, não. É fantástico o desenho. É que os Estados Unidos estão passando por uma crise de democracia, no sentido de que na minha visão, a democracia americana está exausta. Então, a gente pode ficar analisando os poderes, a composição do Senado, a composição da Câmara dos Deputados, como estão as principais pastas do governo americano estão entregues a quem. Então, mas o problema é que o Ladislau foi na veia.
Citizens United matou, não matou, ele deu o atestado de óbito, que ela já tinha morrido. Então, os Estados Unidos estão numa dificuldade com o seu regime que eles nunca tiveram internamente. E eles estão com dificuldade com o regime internamente que o corpo político, social e econômico americano está totalmente estilhaçado. Então, você tem, o já mostrou nos percentuais de riqueza e na concentração, né, dos grandes proprietários de riqueza e dos grandes gerentes de riqueza, o que é que são os Estados Unidos hoje? E tem o outro lado, que a gente quase não tocou. É o lado, digamos, vou falar aquela categoria meio esquisita, não para mim, mas às vezes para outras pessoas é meio esquisita, o lado das classes populares, o lado das fissuras em termos também de gênero, de direitos humanos, de etnia, do diabo a quatro. Os Estados Unidos estão absolutamente estilhaçados por dentro. Então, isso é também uma coisa importante que foi assinalado, eu creio, com muita ênfase pelo Ladislau. E eu achei, cadê, né, e o The Rock, assim, eu gosto muito de ouvir as exposições dele, porque elas são sempre tão bem, elas são ao mesmo tempo trágicas e bem-humoradas. Fica quase que uma tragicomédia, né? Mas ele mostrou, quer dizer, ele mostrou que o outro lado do Atlântico está numa situação tão ruim, ou talvez até pior, do que o lado da ilha americana. E isso aí nos mostra também o que eu acho que é a exaustão. Quer dizer, nós estamos vivendo, volto a insistir, uma época de exaustão. Exaustão de democracia, exaustão de uma expansão não violenta do capitalismo na sua versão ocidental, e isso tudo complicado porque a partir desde, né, 10, 15 anos atrás, começou a ficar muito claro que os Estados Unidos agora, afinal, e finalmente, por fim, encontraram um adversário à altura, coisa que a União Soviética não foi, que a Rússia não é, mas que a China já é e se tornará um adversário ainda mais poderoso. Os dados sobre o poder, não, o PIB calculado por poder paritário de compra mostra. E eu acho que também tem a frase: se 10 anos, até 2035, não houver uma guerra, uma grande guerra na Ásia, envolvendo a China vai, daqui a 10 anos, os Estados Unidos estarão em muito pior situação do que estarão hoje. Isso é uma. Então, a solução é a guerra? Impossível a solução ser a guerra. Impossível a solução ser a guerra, porque uma guerra entre potências nucleares é uma guerra que, no mínimo, levará ao uso de armas nucleares táticas. E, como não se tem experiência da escalada de armas nucleares táticas, é muito provável que a escalada não pare na arma nuclear tática. Então, você vê que você está como num mundo totalmente em processo de esgotamento. E aí, nesse mundo que processo de esgotamento em que tem só uma clareza na ascensão de uma grande potência, uma clareza na decadência gradual da outra, e o resto meio perdido. E a Europa virou quase nada. Então, eu acho que as três visões, eu concluo, partindo de concepções de mundo, de visões de mundo diferentes, elas eu acho que no fundo, convergem em nos mostrar como nós estamos vivendo com Trump e antes de Trump, mas com Trump ainda mais, porque ele tem 4 anos, ele pode forçar muito a mão, porque ele não tem que disputar outra eleição, e parece ridículo, mas os trumpistas, né, de raiz, eles acham que são revolucionários, eles acham que estão fazendo uma revolução, e não há nada mais perigoso quando a palavra revolução e o movimento revolução passa a ser uma arma e um projeto, no fundo, entre o conservador e o reacionário.
Desculpe, mas foi a pedidos. Muito obrigado, Tadeu. Eu passo, então, agora imediatamente para o Sebastião. Sebastião, com você, por favor. Deixa eu ver se eu estou com. Tô. Não, eu começo, enfim, dizendo ao Tadeu que não tem nada que se desculpar, pelo contrário, nós é que temos que agradecer, porque foi enfim, um comentário geral muito, enfim, muito amplo e muito preciso, que foi além das exposições. Então, completou, no meu entender, aqui o nosso debate. Eu vou começar fazendo uma observação. Eu tenho grande acordo com tudo que eu ouvi do Tadeu, mas fazer uma observação a respeito de um ponto em particular. Não é? Esta, digamos assim, esta unidade, ou a unidade, em torno do movimento em direção à China, investir o essencial dos recursos de poder dos Estados Unidos na China não é tão grande assim. Na realidade, você tem nos Estados Unidos, e esse é um elemento da equação que está presente para todos nós, obviamente, simplesmente não apareceu aqui na conversa, é que o sistema político americano é muito fragmentado também na sua elite. E você tem um segmento muito importante, que é Falcão, que é partido da guerra, mas que não quer a guerra com a China exclusivamente, está preocupada com o Oriente Médio. E eu estou falando do sionismo, não é? Tanto o sionismo cristão, que eu mencionei, quanto o sionismo judeu nos Estados Unidos, que é fortemente presente no financiamento da campanha eleitoral do, do, do Trump, e esses denunciam preventivamente a presença no núcleo do poder estatal desses setores que são realistas, ou como um termo usado também, é, enfim, priorizers, que é, organizam os interesses estratégicos americanos de forma hierárquica e colocam em segundo plano ou terceiro plano a Ucrânia o, ou o Oriente Médio. Não é? Grande parte desses neoconservadores, por essa razão, entre outras, mas essa em primeiro lugar, se deslocaram do Partido Republicano e abraçaram a candidatura da Kamala Harris. Não é? O próprio Robert Kagan, que eu mencionei assim como mote da minha exposição, que é marido, por acaso, da Victoria Nuland, não é? Uma das espoletas da crise na Ucrânia em 2014 e agora em 2022, não é? Anti-russa até a raiz dos cabelos. O Robert Kagan se demitiu do conselho do Washington Post porque o Washington Post decidiu se manter neutro na disputa eleitoral e não apoiar o Partido Democrata como, enfim, normalmente fazia e era a expectativa dele. Então, há digamos assim, uma tensão grande, e esse grupo, digamos assim, esse grupo que defende o desinvestimento em áreas tradicionais de aplicação do poder dos Estados Unidos, tem uma presença forte na formulação da política exterior americana, mas eu não saberia avaliar qual, digamos assim, a ancoragem dele no
na estrutura de poder é, dos Estados Unidos, sobretudo nessa estrutura bem descrita pelo Ladislau na exposição dele. O que se pode dizer, sim, é que eles têm apoio e sustentação no setor MAGA, Make America Great Again, não é? Radical, marginalizado e com apoio nesses setores populares excluídos. E aí, uma referência rápida à coisa do Hitler e tal. Esse setor, não é? De extrema-direita americana, e o representante mais conhecido dessa posição é Tucker Carlson, não é? Um grande comunicador e tal, que era estrela na Fox, saiu e hoje é um influenciador. Ele é o crítico da guerra, não quer a guerra. O problema deles é Estados Unidos, migração, não é? Então, é uma outra agenda. Então, você tem aí um elemento que acrescenta algo à complexidade que temos que levar em conta para pensar o que vem pela frente, não é? E, deixa eu ver, então, o Newton, como fazer como lidar com os Estados Unidos quando você tem, do outro lado, alguém que nos vê como inimigos, como adversários. Enfim, é uma questão assim, que se coloca não para o Brasil como um todo, porque os Estados Unidos, desse ponto de vista, está dentro do Brasil, não é? Existe um setor da elite brasileira, para não falar dos bolsonaristas, etc., que, enfim, sempre reagiu a políticas de afirmação nacional, não é? De autonomia nacional. Mas, se pensarmos nesses termos, o grande problema de segurança para o Brasil, de segurança nacional, o grande perigo, vem da nação perigosa, não é? Não vem da China, não vem. Agora, o problema é como internamente resolver as nossas questões, inclusive com os militares, de forma tal a introduzir essa ideia como um princípio norteador de políticas públicas. Bom, eu vou ficar por aqui, para não tomar muito tempo. Muito obrigado, Sebastião. Passo, então, agora para o Ladislau. Ladislau, com você, por favor. A gente está muito interessante isso aqui, porque nós estamos com um assunto absolutamente essencial, né? Queria só, Sebastião, ou reforçar, digamos, essa última ideia, que a gente tinha, o imperialismo era coisa de fora, né? Ele está aqui dentro, né? Então, né? Isso é importante, tá? Porque é um sistema de dominação entrosado internamente, não é entre nações. Quer dizer, a dinâmica, e para mim é extremamente importante nessa nossa discussão em geral, que digamos que o referencial de análise está se deslocando, né? Isso ajuda a gente muito nesse processo, né? Gostei muito da fala do, eh, do, eh, do De Royo e dessa caracterização que é um trágico bem-humorado, né? Eu acho que o bom humor, viu, Sebastião, é o que salva a gente. É uma questão de sobrevivência. Eu digo que eu tenho um bom humor de segundo grau. Cheguei a um grau de desespero que eu estou na alegria total. Só de ver as coisas. Mas deixa eu só lembrar nessa área, tá, dos 27 coelhos assustados, que é o seguinte: o que estava se formulando antes da guerra da Ucrânia, e que levou os Estados Unidos a provocá-la muito fortemente, é que estava se formando o que o De Gaulle tinha chamado de Eurásia, uma articulação, né? Então, a sabotagem, o corte da articulação energética, em particular, da Rússia com a Europa e daí com a China, né? E todo o sistema de transporte e comunicação que a China está criando, estava se formando a Eurásia como um gigante, aí sim a Europa teria uma função significativa, certo? E os Estados Unidos ficariam chupando picolé aí, certo? Então,
Para mim, esse foi o grande deslocamento, né, que está nesse processo. Agora, passando pelos comentários, tá? Samuel, eu acho que não tem como, nós temos uma situação, em termos dos conflitos, que eu caracterizaria assim: nós temos um sistema econômico, de segurança global, todos os negócios da comunicação, e em particular o financeiro. O fato que o dinheiro, 95% deles são apenas sinais magnéticos, rodam em chama high frequency trading, em volumes absolutamente gigantescos no planeta o tempo todo, né? Eu, quando passo no aeroporto, ainda olho na minha mala se não tem mais de $5.000, né? O que é ridículo, né? Porque, de certa maneira, ou seja, nós temos um sistema que se globalizou e o sistema de governança correspondente, Tadeu, isso aí é de 1944, 80 anos atrás. Ou seja, nós não temos governança planetária frente a desafios que são planetários, né? Eu colocaria, Samuel, esse deslocamento nesses termos, né? E lembrando que a China ela está sabendo reagir às pressões pelo seguinte: em grande parte, o tipo de pressão que o Trump maneja o tempo todo, vou colocar tarifas, certo? Mas, de longe, hoje, a principal interdependência asiática é interna asiática, certo? Eles têm muito menos dependência, a não ser em algumas áreas, ali com a Nvidia, coisa do gênero, mas, no geral, essa capacidade de pressão, né, de, como estou fazendo com tantos países, né, certo? Com a China não funciona, porque a China tem esse sistema de interdependência asiática que é pouco estudado, que é central, né? É, eu acho que o conceito de novo bloco de poder, Vicente, você sabe, eu trabalho e muito seriamente, tá? Com uma mudança de referencial teórico de análise. Eu fiz um livro que deve sair nas próximas semanas, mas que já está no meu site, que chama A Revolução Digital. A revolução digital é tão profunda como foi a revolução industrial. É outro sistema. Falar em mercados, chamar de mercados esses gigantes, meu, isso aqui. Não, os preços subiram, né? Hoje a gente chama de profit inflation, né? São caras que elevam para. São sistemas de oligopólio, são sistemas. Nós estamos enfrentando uma situação estruturalmente diferenciada. Não vou entrar nisso, mas a revolução digital levou a um outro modo de produção. E eu gostaria muito que você visse esse aporte. É um livro pequeno que chama a si mesmo A Revolução Digital, está no meu site. Temos que ir além, digamos, só de estudar China, Estados Unidos e BRICS, apesar de sua importância. Relativamente ao BRICS, queria lembrar o seguinte: os BRICS hoje é 55% da população mundial e 42% do PIB mundial, certo? Ou seja, está se formando realmente todo um bloco e está desequilibrando. E o papel do Brasil, Newton, quando você fala das dependências, né? Eu vejo que a independência possível para um país hoje não é independência, é dependência distribuída. Você depender de vários. Nós não vamos nos tornar, digamos, em vez de depender dos Estados Unidos, passar para a China, coisa assim. São novos equilíbrios, né? Nesse planeta que está em grande parte globalizado, a gente tem que ter esse tipo de novas articulações, né? Queria lembrar uma coisa não dita aqui, que é o peso do dólar. As 800 bases militares dos Estados Unidos são simplesmente sustentadas por emissão monetária. Eles imprimem dólar, não imprimem, emitem hoje, né? Dólar imaterial. Isso gera compras nas suas bases militares, e não só, nas empresas, etc., sem gerar pressão inflacionária dos Estados Unidos, porque é utilizado fora dos Estados Unidos, certo?
Isso é muito central hoje, né, em toda a discussão do BRICS, né? E esse é um tema que a gente teria que estar puxando, né? E outro tema que é fundamental, que eu acho que a gente tem que estar puxando, que temos relatórios recentes muito importantes, que é o peso do endividamento dos 140 países mais subdesenvolvidos, digamos assim. É um relatório da Noruega, está no meu site, que é muito interessante, né? Basicamente, esse conjunto de países, em particular africanos, asiáticos, parte da América Latina, esses países, Granado, 41% em média do orçamento desses países é para pagar dívida externa, juros sobre a dívida externa, não redução da dívida externa. Tá? Esse é o nível. Tá? Isso aqui é absolutamente insustentável. Isso que alimenta também tanto essa dependência do dólar absurdo como esse endividamento é que está empurrando justamente esse crescimento do BRICS. Né? Nós estamos numa fase de um deslocamento sísmico do conjunto do sistema. Parece bonito dizer assim uma generalidade, né? Mas realmente estou convencido que esse é o processo, digamos assim. Gratíssimo, Ladislau. Bom, eu passo então para a última consideração, que é do Del Ruyo. Del Ruyo, com você, por favor. Precisamos do teu bom humor, Del Ruyo. Bem, sabe que eu sei o que eu faço. Eu queria dizer que estou de acordíssimo com aquilo que você disse. Mudou os paradigmas. Eu, quando estudei, sei lá, muito jovem, ou faculdade, ou curso do partido, marxismo, leninismo, etc., eu tinha um monte de coisa na cabeça. Hoje não dá mais, é tudo muito complicado, muito difícil, muita coisa. Eu queria começar dizendo que falei muito mal da Europa, pode parecer um absurdo. Eu amo a Europa. Eu tenho ódio dela exatamente porque está caindo neste lixo que está caindo. A minha querida Itália, governada por uma simpática senhorita, aliás, senhora, sim, muito simpática, mas ela representa o fascismo de Saló. Ela é uma, quer ser um cachorrinho podre dos Estados Unidos. Quer dizer, que diabo de fascismo é esse também, né? Pois é, Saló, um cachorrinho podre do nazismo alemão. Então, é realmente uma pessoa, eu fico indignado com essa decadência total, cultural, da Europa. Mas eu vou responder a pergunta complexa que me fez o companheiro. Por que coelho? Mas porque coelho é bonitinho, branquinho. Tem coelhos de outras cores, mas em geral são todos branquinhos. Todos muito trabalhadores, comem tudo junto, comem a cenoura tudo junto. Mas se chega uma raposa por perto, eles não fazem nada, se desesperam, ficam correndo em círculo. A raposa vai, come dois, leva embora, e eles correndo em círculo. Quer dizer, por isso que são coelhos. Senão, lebre, mas não são coelhos mesmo. É, então, bom, queria dizer o seguinte: em tudo isso que a gente conversou, o Sebastião tem razão em citar esse buraco que nós deixamos, que é o Médio Oriente. Eu penso no Irã, sobretudo, né? Irã, grande cultura, país com 80, 90 milhões de habitantes, ligados hoje intensamente, nos últimos tempos, muito mais, intensamente à Rússia, muito bem armado, e em evolução. Ali, realmente, o choque com o sionismo cristão é um choque sério, porque eles são ideológicos fino ao suicídio, fino à loucura. Ali não existe problema de matar, não. Matar podem matar e morrem também. Então é muito complexo. Esse é um quadro difícil. Mas o quadro geral está definido. Quer dizer, o quadro geral, a gente mais ou menos delimitou a questão chinesa, não é? O BRICS. E nós o que vamos fazer? Nós não temos um governo absolutamente preparado para estar no BRICS. Absolutamente não. Nós não temos um Itamaraty para estar no BRICS. Se tivéssemos um governo Itamaraty para estar no BRICS, não teria posto um anti-BRICS
um embaixador anti-BRICS para tratar da reunião dos BRICS na Ásia, não é? Então, você põe o cara inimigo. Ou não sabe, ou você quer sabotar o BRICS. Então, precisa um grande trabalho no Itamaraty, precisa um grande trabalho. Nós temos aliados, inclusive aliados que seriam nossos inimigos. Eu penso, por exemplo, no agrobusiness. O agrobusiness quer, eles são racionários, mas eles querem o BRICS. De lá que veio dinheiro para eles. Não tem outra possibilidade. Então, teremos que trabalhar toda esta questão de BRICS, de posição política, de alianças de novo tipo, mas eu acho que a linha é esta. Eu queria fazer uma brincadeira, vou terminar aqui agradecendo vocês. Um dia desses, por favor, eu quero que o Papa Francisco viva muito tempo, mas a possibilidade da renúncia dele é forte. Um dia vamos fazer um debate do que vai acontecer no Vaticano, muito proximamente. Como é que nós vamos influir na eleição? Como é que nós vamos influir na eleição? Adoro o conclave. Bem, um abraço, muito obrigado, minha gente. Muito obrigado, Delroio. Eu quero agradecer muitíssimo ao Sebastião, ao Ladislau, também ao Delroio. Eu acho que a gente vai voltar ao tema, né? É óbvio, a gente está hoje trabalhando muito a quente em cima da posse do Trump, das primeiras medidas, das primeiras articulações, dos primeiros sinais. Alguns temas apontados aqui precisarão vir à tona em debates futuros. A gente deve voltar, portanto, ao tema com uma certa brevidade. Quero agradecer muitíssimo a nossos três debatedores, três expositores. Quero agradecer a participação de todos que estiveram aqui conosco e quero já convidar a todas as pessoas que nos assistem para estarem aqui de novo conosco na próxima segunda-feira. Paulo, muito boa noite a todos e a todas.